Eu queria, antes de mais nada, que você se apresentasse, falasse aí o seu nome, a sua idade e a sua profissão, para quem ainda não te conhece. Bem, quem não me conhece, sou Eduardo Show. Eu trabalho como cybersecurity de arquitetura, né? Arquiteto de cybersecurity. Trabalho também com um pouco, muitas vezes, né? DevOps, DevSecOps. Então eu faço arquitetura de ponta a ponta, desde identidade, criar um ambiente do zero do Azure, fazer um POC, implementar soluções. Então, eu tenho uma requisição de uma aplicação que eu tenho que migrar para a nuvem, como que eu faço? Então, eu monto o POC de ponta a ponta, faço vídeos, monto wikis, literalmente trabalho de arquiteto, e aí eu monto uma pipeline para mostrar que dá para rodar a aplicação dela que estava num premise segura e demonstro tudo isso daí. Tenho 34 anos, né? Moro aqui no Reino Unido e tô aqui desde 2016 já. Caramba, cara, que legal. Já deu um review bom aí do que faz um arquiteto, né? Muita gente pensa, Basicamente, né? arquiteto, arquiteto, mas não sabe exatamente como é que Não, é, né, o cara. dia a dia, como é que funciona. Isso é bem É. legal. Me conta um pouquinho aí da sua trajetória, como é que você caiu aí no mundo da TI, antes mesmo de você viajar, de você morar em outro país? Cara, foi. Sempre falo dessa história que é bacana, cara. Eu era pequena ali, sei lá, acho que uns 8, 9 anos. E aí eu ficava fuçando, né, no computador e quebrava o Windows lá na época. Nem lembro qual que era, se era 98, alguma coisa assim, mas eu quebrava os Windows, deletava lá uns arquivos que não podia nem saber de nada, eu ficava fuçando. Aí o meu pai chamava um técnico, né, um amigo dele, que ele ia lá arrumar, e aí esquentava o computador, né? E aí ele ia lá, trocava, e eu ficava assim, olhando, assim, admirando. E aí chegou um dia, ele falou assim pro meu pai, olha, seu filho, ele parece gostar, ele fica sempre assim atento, perguntando as coisas, então eu sempre fui muito curioso, né? Então, hoje eu paro para pensar, eu sempre fui curioso. E eu acho que isso é importante de você entrar em TI, você tem que ser um cara curioso, cara. Se você não é curioso, você não quer saber o porquê, você não quer saber como faz, por que que acontecem as coisas, você sempre fala, não dá certo em TI. Tem gente que até fala assim, eu gosto do seu jeito que você é papo reto, você é direto, tipo assim, eu não enrolo, eu falo assim, cara, TI não é fácil. Vou desculpa, mas se você agir desse jeito, você não vai conseguir vingar em TI. Eu falo a Verdade. verdade, porque é a verdade, cara. Então, assim, você tem que ser um cara que persiste, que não desiste no primeiro problema, o cara fala, quero sair de suporte. Aí eu falo assim, cara, você vai sair suporte 100%, mas você vai ser sempre o suporte, entre aspas, quando está em TI. Que não, você sempre vai suportar alguma coisa, montar uma arquitetura, no meu caso, né, para suportar uma nova migração. Então, assim, de certa forma é um suporte. E aí tem gente que não gosta disso. Então, para mim, o essencial de um cara de TI é troubleshooting, né? Então, assim, eu Exato. sempre gostei. E aí, meu pai colocou eu num curso. E, cara, eu fiquei admirado. Na época ainda era o curso, não sei se você lembra, se você é da mesma época que eu, é, mas a época que eu começava a fazer curso era aquele curso lá de Windows e o pacote Office. Então eu aprendi o Tipo, Windows, aprendia microlinks. Word, Excel, é isso aí, web design junto ali, fazia um Isso. HTMLzinho. E, cara, eu fiquei maravilhado com aquilo. E, cara, eu era sempre nota 10 ali, nas provas ali de TI. Até fui chamado para ser monitor ali na época, só que eu não podia, porque naquela época não tinha lá um trabalho de estagiário, não existia isso aí direito. Então, eu não podia, que eu tinha 15 anos. E aí foi, cara. E aí, comecei a faculdade com 18, apliquei pro estágio, entrei, comecei trabalhando com a minha tia. Que ela tinha montado aquelas famosos cybercafés da época, lembra? Lan Então House. tinha um cybercafé, e aí ela falou assim, Edu, quer ganhar um dinheirinho? Cara, eu tinha 17 anos. Eu falei, claro, cara, ele vai me pagar o quê? R$ 500. Nossa, R$ 500 valia muito naquela época. Então, cara, Nossa. vamos lá, R$ 500. E aí eu ia lá e foi ali que eu comecei a minha carreira de TI e suporte, né? Foi aí que eu comecei a ver o lado de TI, e aí eu comecei a ver que eu precisava fazer troubleshooting, aí ia lá os clientes acessar a internet. Hoje não tem mais isso, né? Mas na época o pessoal não tinha, então não tinha smartphone, então eles iam no cybercafé para ver um e-mail, iam no cybercafé para
jogar, pra ver umas coisas, e aí dava pau, eu ia lá arrumar, problema de Word, Excel, que era básico. Então, editar currículo, criar currículo, eu fiz muito isso na época. Só que eu falei, cara, não quero fazer isso aí não, eu quero fazer outra coisa, que é mexer com TI. E aí comecei a estudar, cara. Entendeu? Pô, Não tinha YouTube, essas coisas, então era livros, era mais blogs, assim, exato. websites mesmo. Tinha o Clube do Então, Hardware assim, antigamente. isso é. Aí tinha Babu, até o fórum. Orkut ali, o Orkut na época, lembra do Orkut? Participava Lembro. de umas comunidades ali de TI, que na época nem chamava TI, nem lembro como chamava, mas Você comprava processamento de dados, revistinha, né, alguma cara? coisa Na banca assim. de jornal, aí vinha com É, CD. comprava aquele PC hardware, sabe? Aquelas Exato. coisas lá, que aí vinha um CDzão, e aí eu ficava brincando, cara, com o PC. Não tinha máquina virtual naquela época, não sei se tinha, mas eu não conhecia, porque era novo, então eu ficava formatando o PC toda hora, eu tinha uns HDs, que eu comprava uns HDs ali, com o meu celular, e aí eu trocava o HD, formatava, trocava de novo, só pra ver como funcionava. Cara, aquilo que eu falei, era curioso, cara, e começou. Aí eu fiz faculdade, eu entrei no estágio, trabalhei Trabalhei na Iguatemi, Iguatemi Empresa de Shopping Centers, é o Ah, Shopping legal, Iguatemi conheço. mesmo, em São Paulo, na Faria Lima, e fiquei lá 8 anos, cara, 8, 9 anos. Tipo, fiz a minha primeira carreira, eu fiz lá, então fui estagiário, virei trainee, virei analista de sistemas, aí mexi com SAP, ali foi a minha escola, basicamente, na Iguatemi, né? E aí de lá eu vim pra cá, e aí eu fiz a minha carreira aqui internacional, né? Então Pô, que eu legal, cara. basicamente fiz isso daí. Virei suporte de novo. No início eu fazia outras coisas que não era TI, por causa que eu não tinha o inglês. Fiquei estudando bastante, cara. Como todo mundo acha que é fácil morar fora, não é, cara. Eu tive que batalhar muito pra chegar onde tá. Depois de 7 anos, hoje eu posso dizer que é o trabalho, entre aspas, que eu tô mais de boa. Mas porque não é mais aquela pauleira, agora é só projetos, então eu foco ali, hoje eu tenho que fazer uma pipeline rodar e funcionar os scans ali de segurança naquela aplicação, testar todas as seguranças, fazer uma comunicação segura entre o banco de dados e o Vault com a identidade, fazer um app registration da AD. Os caras que vê esse vídeo aqui falam, nossa, mas o que ele tá falando? É isso aí, Azure Cloud é isso aí, cara. Então, Corre mas é atrás, né? basicamente isso. Corre atrás. Então, assim, é aquilo que nem a gente tá falando antes, né? Tipo, o pessoal faz a Z104 e acha que já quer ser um arquiteto. Faz assim, não, faz a 305, nunca treinou, não estuda muita coisa e acha que é arquiteto já. Não é, cara. Não é. Você Exato. tem Tem que, todo um você período ali, tem, um tem que processo, né, estudar pra cara? caramba. Você tem que estudar pra caramba pra poder chegar arquiteto, entendeu? Mesmo que você tirou a certificação, você tem a certificação ali, mas você não é arquiteto ainda até você virar um. Você tem que demonstrar que você é um. Como você demonstra? Estudando, cara. Beleza, tirou a Z305, estuda de novo a Z305. Porque você já tirou a certificação, agora você aprimora os seus estudos e vai embora. Tirou a Z104, beleza, vai porque cloud muda todo dia. O cara tirou a Z104 há 5 anos atrás, nem sei se foi faz tanto, acho que não. 2 anos atrás, nunca tocou no Azure depois e falar, eu sou Azure Administrator. Tá, mas quanto tempo você não toca no portal? Nunca. Entendeu? Quando eu não trabalho, porque assim, hoje eu trabalho com 3 clouds, eu trabalho com a AWS, Azure e Google Cloud. Cara, eu não consigo manter atualizado nos três. Mas eu tô Não dá. sempre ali entrando e vendo no portal de cada um para ver como funciona, tal, para ver se mudou alguma coisa. Ah, não, não mudou muita coisa para eu não ficar, entendeu? Eu sempre tento participar de algum webinário dessas empresas, entendeu? Então, assim, é aquilo, a curiosidade, querer ficar sempre ali. Aí os caras, eu sempre falo assim, cara, você gosta de estudar? Aí uma pessoa que, porque hoje em dia tem muita gente querendo migrar para cloud, né? Mas os caras não têm nenhuma base de on-premises, então a jornada é mais longa. Eu falo assim, vai ter que estudar mais. Aí os caras já querem desistir, porque só tá indo, eu falo assim, você quer ir pelo quê? Pelo dinheiro? Ah, eu quero ir pelo dinheiro. Cara, então sai fora, não te recomendo. É TI verdade. paga bem, contanto que você goste de trabalhar em TI. Não é se for pelo dinheiro, você vai se decepcionar. Porque você não vai durar nem uma semana. Não vai. Vai ser mais do mesmo também, né, cara? Não vai se É, destacar, vai ser aquele não cara vai ser, morno. não vai durar, entendeu? E é isso, cara.
É verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta. né? Como é que foi que você ou me conheceu, ou conheceu a Uniacademy, tomou conhecimento assim da gente, assim, você, sei lá, foi para um artigo, LinkedIn, algum treinamento? Cara, tô tentando lembrar, porque eu conheço vocês há muito tempo já, cara. Foi no início da minha jornada de Azure aqui, Tem um tempinho. assim como outras. Não, então, cara, faz tempo, cara. Quando vocês nem tinham todos esses cursos aí, era só alguns. Cara, eu acho que eu vi vocês em algum artigo ou algum dos grupos, e aí o pessoal colocou o seu site lá, uniacademy.com.br, falou, eu estudei, não lembro qual era o curso, e aí eles colocaram e aí eu entrei lá. No seu caso, eu foquei mais nos cursos de 365, né? Porque Uhum. o seu forte na época era o 365, não tinha, eu acho que muito. Você Eu não acho que eu tinha ainda nem curso tinha de curso de Azure. Azure, eu acho. Você Antigamente nem eu nem tinha, tinha, então, nem é. tinha. No seu caso, foi para melhorar o meu conhecimento de 365, porque eu trabalhava como suporte na época, né? Segunda linha. Então aqui no Reino Unido você tem primeira linha, segunda linha e terceira linha. Então a segunda linha é como se fosse, a terceira linha é como se fosse assim, um cara que administra o servidor, é um nível mais avançado, quase para uma infraestrutura, mas ainda é operações. Os caras de infraestrutura são geralmente focados em projetos, e aí a terceira linha de suporte é quando o cara entra em infraestrutura e o suporte. Então o cara apoia os dois lados, entendeu? Então aí quando eu era segunda linha, eu trabalhava muito 365, então os problemas ferrados vinham para mim. Então, só que eu não conhecia muito. E aí eu acho que um dos primeiros cursos, se bobear, foi o seu que eu comprei, que na época não tinha muita gente que vendia 365. É, e aí foi desse jeito que eu te conheci. Aí Mas você peguei conseguiu 365. tirar a certificação? Você conseguiu seguir com os treinamentos? Como é que foi? Cara, eu não tirei certificação na época, porque naquela época ainda eu não era bom em tirar certificação. O meu foco era aprender. Era aprender. E aquilo que a gente conversou, né, antes que eu falei para você, que acho que o erro do pessoal hoje que é só focar em certificação. É legal você seguir um curso que tem formato de certificação, porque ao final dela você vai estar apto e vai conseguir, se você estudar correto, obviamente, chegar naquela certificação. Mas no meu caso, na época, eu olhava o conteúdo da certificação, via o curso que estava vendendo, e eu falei, vou ali fazer esse curso, mas o meu foco não era certificação. Tanto que eu não tenho muita certificação 365. Porém, eu utilizei bastante esse curso para estudar e aprender, né? Que era ali a prática, que era ali ver a teoria e ter os links explicados no dia a dia, né? Então, assim, era isso que eu precisava naquela época do 365. Muito bom. Isso Porque foi era o antes de dia a você dia. se mudar ou foi depois? Cara, foi depois que eu mudei. Eu É depois conheci que mudou? vocês aqui já. Ah, já Conheci morava aí vocês aqui então. já. Já morava aqui. Putz, que legal, cara. Então ajudou de Então foi alguma entre essa maneira. época, cara. Foi entre 2016, 18, alguma época dessas datas aí. Entendi. De alguma maneira acabou ajudando na preparação, então, da empresa que você estava pronto a entrar, né? Sim, porque o Azure mesmo eu comecei foi mais ou menos em 2019. Foi quando a pandemia bateu e aí eu precisava renovar. Então, antes disso eu trabalhava bastante com 365, eu não mexia muito ainda com Azure, pouca coisa. Eu peguei pesado com Azure, foi isso. Então foi nessa época. Mas, cara, aprendi bastante com você, com relação, principalmente em relação à segurança. Tá, muito bom. De 365, Fico de muito feliz usuários, com o entendeu? feedback aí, com sua trajetória de vida. Quais são os próximos objetivos aí para esse ano? Já traçou alguma meta? Já está pensando aí o que que vai fazer? Já, cara, agora, como eu cheguei no nível que eu queria, né, a longo tempo, inclusive trabalhar com DevSecOps, agora é mais aumentar o meu conhecimento, cara. Certificação só se for necessário, mas é mais traçar, entender mais essa questão de arquitetura de aplicações, de ponta a ponta, como implementar testes internos, externos, como fazer uma defesa certa em cada aplicação, entender mais o lado de código também. Então, assim, já dando a dica para quem quer trabalhar com DevSecOps ou
arquitetura de aplicações, cibersegurança, é basicamente isso. Show de bola. Esse é o meu plano, é conhecer cada vez mais para virar um arquiteto cybersecurity senior, né? Muito bom, cara. Se você tivesse que dar uma dica aí para quem está começando agora, você tem alguma dica para dar? Tipo, putz, quero iniciar agora na área, tal. Que dica você daria aí para os aspirantes da área de computação em nuvem? Bem, vamos lá, cara. Tem dois, eu sempre falo que tem alguns perfis, né? Não vou citar dois que eu sempre acabo falando mais, mas primeiro perfil, o cara que vem de suporte. Segundo perfil, o cara que vem da infraestrutura e nunca viu cloud. Terceiro perfil, o cara que não é de TI, mas quer vir direto para cloud. Os três casos funcionam, mas dependendo do que você tá desses perfil, você vai ter que estudar mais. Uns menos, outros mais. Então, assim, se você tá no suporte, cara, você tem que entender primeiro que existe também o suporte em cloud. Então, eu recomendaria tentar entender como que é um suporte em cloud, porque eu sempre falo assim, quando você aprende alguma coisa, você tem que tentar readaptar ao seu mundo, porque fica mais fácil você aprender. Por exemplo, eu sou um suporte. Como que é um suporte em Azure? Como que é um suporte em 365? E a partir daí você vai moldando e evoluindo, porque assim, eu vejo pessoas que querem assim, os caras estão em suporte, eles nunca viram 365 na vida, nunca viram Azure. O cara já quer virar Azure Administrator direto, sem conhecer a base, sem entender. Tipo assim, até pode virar, cara, não falo que é impossível, mas será, será que o cara estudou necessário? Porque assim, o cara pode virar, porque assim, eu sempre costumo brincar, é fácil você entrar num trabalho, mas é difícil você manter no trabalho. Certo? Porque você Verdade. pode falar ali, mas no dia a dia, cara, você passou da experiência? Não passou, entendeu? Tem tudo isso, Então, né? é Se isso aí. manter lá que é o mais difícil. É, tudo isso aí. Então, assim, e aí tem uma outra questão também que eu falo. Aí, se o cara é de infraestrutura, o cara já tem mais malícia. Mas ele tem que eliminar. Se ele tiver aquele problema lá de, por exemplo, que tem uns caras que tá de infraestrutura que é ir na cloud, mas ele ainda não largou aquela defesa de on-premises, né? Não, cloud, ele ainda tem aquela restrição com cloud. Então, se é um cara de infra, eu recomendo, cara, esquece tudo que você tem de bloqueio de cloud, vai de mente aberta e aprende cloud e agarra, porque se você ir com essas restrições, tenta entender por que cloud é aquela. Então, a gente sempre brinca, né? Cloud ela não é realmente 100% segura. Por isso que existe o modelo compartilhado, ou seja, metade da Microsoft, metade do AWS, metade do Google Cloud, metade do seu. Existe cloud mal configurada. Hoje eu estou arquitetando, eu sei, não existe cloud segura nem insegura, existe cloud mal configurada. Quando é mal configurada, você não vai gostar de cloud, você vai culpar a cloud. Então, não seja esse profissional que culpe a cloud ser insegura sem desconhecer, entendeu? Então, Exato, essa é a cara. dica que eu dou. E os caras que estão migrando de profissão, que não sabem, cara, a dica que eu sempre dou é no momento do estudo. Então, vai lá, escolhe uma parte, começa dos fundamentos, cara. O que eu preciso de fundamento para cloud? Ah, eu tenho máquina virtual. Olha, estende máquina virtual e conforme você vai lendo, vai tipo fazendo o estudo inverso. Ah, eu tenho máquina virtual, beleza. Ela é uma VM, ela tem um servidor por trás, ou seja, eu não conheço servidor, não sei nem o que é servidor, então eu vou estudar o servidor e vai fazendo a engenharia reversa de estudo, entendeu? Essa é a dica que eu tenho para todo mundo. E, cara, funciona com a galera que eu indico. Cara, É a muito melhor bom. coisa que tem. Perfeita essa dica. Acho que o pessoal vai curtir muito. Que Deixa os bom. seus contatos aí, cara, para quem quiser te conhecer, LinkedIn, Instagram, talvez, se você Deixa, tiver cara. aí, rede social. Tem, então, meu LinkedIn é Eduardo Show, vocês me procurem lá. Vocês vão me achar, deve estar lá minha fotinha. E meu Instagram é a mesma coisa, Eduardo Show, vocês também vão me ver. Esse é o meu contato. Se quiserem me chamar no LinkedIn, alguma dica, pode me chamar, fiquem à vontade. Estou aí para ajudar. Show de bola. Muito obrigado pelo bate-papo, pela sua disponibilidade. É muito legal conhecer os alunos. A gente já se falou várias Obrigado, vezes El. ali nos grupos, já se falou por e-mail, Sim, mas é muito bom poder bater esse bate-papo ao vivo aqui. Para mim é muito gratificante. Você não tem ideia do quão bom é poder conhecê-los assim, trocar ideia, ver um pouquinho da sua história, das dificuldades que vocês passaram. Então, para mim é incrível esse momento. Muito com obrigado. certeza. Obrigado a você pela oportunidade. Muito Tamo obrigado. Grande junto. abraço e até a próxima, pessoal. Valeu!